Bom dia, meus queridos amigos, irmãos, que a paz de Jesus se faça no coração, no pensamento de todos nós que aqui estamos orando, agradecendo muito a Deus pela vida, pelos ensinamentos, pela oportunidade que Ele tem nos concedido. Nós hoje vamos ler o orgulho e a humildade. É o item 11, Instruções dos Espíritos. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em provas, e buscai a luz que a vontade de Deus vem em meu auxílio para fazê-lo brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos e que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade apenas vos adornais as virtudes que não possuis, como se houvesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus vos retira, o acusam de injustiça. Ó risão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendraram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz, que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão nunca. Pois que dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos, vã utopia, vã utopia de pseudos filosóficos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos, ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu
Já não tinha sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não pedirás um dia a esse mesmo, a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão será. Orgulhosos, que erais antes de serem nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, a vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos homens de Deus. São da mesma essência para todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada se modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm os seus títulos de nobreza. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, buscando no nosso íntimo aquele desejo de alcançar o Mestre, para que Ele nos envolva, nos sustente nesta manhã, a fim de que cada um de nós possamos também mergulhar nos sentimentos que trazemos, para que possamos analisar quais são aqueles que verdadeiramente nos dominam. Jesus, dai-nos força e coragem, que a sua paz, Mestre de amor, esteja com todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amado Jesus, que esta manhã seja florida em nossos pensamentos, que assim seja. Meus queridos irmãos, o Evangelho vem nos mostrar hoje dois itens importantes, que é o orgulho e a humildade. Vamos dividir esse item do Evangelho para que a gente trabalhe mais profundidade o que é o orgulho, né? E nós sabemos que o Evangelho vem nos mostrar, falando que Jesus, ele começou o seu trabalho com as pessoas pobres. As pessoas que eram sacrificadas, eram escravizadas, e nós gostaríamos de dizer-lhes que nosso corpo, ele é todo igual e nós não temos diferença. Então é preciso saber que a maior parte das misérias da vida, ela tem origem no egoísmo dos homens. Porque o egoísmo, ele é o pai do orgulho. E desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros, nós estamos cogitando o desejo de satisfazer aquilo que quero. E cada um de nós, naturalmente, ele vai proporcionar a si mesmo todos os recursos para que ele alcance essa satisfação. E a todo custo, quando nós pensamos em buscar essa
satisfação pessoal, nós nos tornamos cegos, porque sacrificamos sem escrúpulo nenhum o interesse do outro. E muitas vezes vamos ver que nós achamos que somos os maiores, mas não somos. Tanto é que só é grande diante de Deus é aqueles que já conseguiram uma ordem moral, essas conquistas morais, e não a ordem material. E aí nós vamos ver que vai surgindo esses antagonismos sociais, as lutas até de classe que hoje nós temos e que achamos que está tudo certo, e nós vamos ver que cada vez gerando mais conflito e trazendo mais misérias, especialmente as misérias morais, porque nós queremos despojar o próximo de tudo que ele tem. Então, o egoísmo, por sua vez, ele se origina do orgulho, ou o orgulho se origina desses sentimentos, né, que são ainda grosseiros. Então, o orgulho, ele nos envolve. E nós temos no capítulo 19, de Obras Póstumas, uma lição muito interessante que chama Egoísmo e Orgulho. E aí ele vai nos mostrar por que que o orgulho e o egoísmo, o orgulho e o egoísmo saíram de dentro de nós. Então os dois, um se alimenta do outro. Então nós vamos ver que muitas vezes nós exaltamos a nossa personalidade e nos colocamos acima dos outros, julgando que nossos direitos são maiores, que temos direitos e o outro não tem. E aí nós vamos ver que o orgulhoso, ele é sempre aquela pessoa, aquele espírito que ainda é cheio de melindre. E nós vemos muito isso no nosso grupo de convivência, as pessoas que são melindrosas. E muitas vezes nós temos que ter muito cuidado para conversar, porque ele sempre quer aquilo que ele deseja, ele vai atrás, e ele não importa da forma como ele trata o outro, as ofensas, ele não olha os seus direitos. Então, a importância que o orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna um egoísta. Então, o egoísmo e o orgulho, eles caminham junto. O egoísmo e o orgulho nasce de um sentimento natural. Qual que seria esse sentimento natural? Quando a gente estava em estado de evolução, lá atrás, lá quando ainda é muito criado simples e ignorante, nós trouxemos dentro de nós o instinto de conservação, porque a conservação é uma lei. Então todos nós tínhamos que comer, todos nós tínhamos que sobreviver, né? Então todos os instintos têm sua razão de ser, uma utilidade. E Deus, então, ele não faz nada inútil. Então é por isso que começou essa disputa dentro de nós de força, porque Deus não criou o mal. O homem é quem o produz. Então, muitas vezes, nós temos abusado de tudo aquilo que nós temos recebido, especialmente o dom, as energias, os germes que carregamos dentro de nós, que poderão amanhã se transformar em virtudes devido às nossas escolhas. Então é preciso que a gente saiba quais são os nossos limites. O que posso fazer para ajudar o outro? Então, o bem é esse sentimento que vai surgindo de nós quando eu percebo que eu sou capaz de repartir com o outro, que eu sinto que o outro também tem necessidade. E é assim que nós fomos criando as nossas primeiras paixões. Nós fomos criando os nossos momentos tão difíceis do egoísmo, que nós queríamos tudo para nós. E nem assim nós compreendemos
que o egoísta e o orgulhoso, eles sempre são exagerados. Eles sempre procuram olhar para si como se aquilo fosse verdadeiramente uma condição deles. Então, quando nós falamos, né, o Evangelho nos mostra que não são as roupas, que não é o corpo todo é igual, nós vamos ver uma mensagem também de Emmanuel, que é cristãos do Vinha de Luz, que ele nos diz assim: os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina, atendiam os preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar, porque eles adoravam Deus como o eterno Pai, mas eles não vacilavam em humilhar o seu irmão. Então, os irmãos de caminhada dos fariseus, dos escribas, eles estavam sempre em situação de muita vigilância. Eles achavam que eles eram superiores. Então, nós vamos ver que o interesse pessoal deles se despontava. E se despontava é porque tinha dentro dele também o orgulho. Então, Jesus, com a chegada de Jesus, ele traça novos parâmetros de, de vida para todos nós. Então, nós que hoje somos cristãos, precisamos reverenciar o Cristo, lembrando da sua personalidade de amor para todos nós, para que nós possamos compreender melhor que todos nós, muitas vezes, vivemos de grandes enganos e deixamos de observar a grandeza daqueles que são simples, daqueles que são humildes, daqueles que trazem para nós os exemplos, a vivacidade do seu trabalho, das suas conquistas. Muitas vezes nós nos tornamos cegos diante das nossas próprias paixões. Então, nós queríamos muito convidar os nossos irmãos que nós devemos hoje concentrar nosso pensamento no bem, para que o bem seja o expoente de toda a humanidade, para que nós possamos lembrar que não vale a pena o orgulho viver, continuar a tamponar os valores que a vida nos oferece na igualdade de nossos direitos. Então, nós temos que perceber que o grande número de egoístas, de orgulhosos, ainda tem causado para todos nós muitos danos, muitas dificuldades. E se o orgulho, o egoísmo, se contasse com toda a humanidade, nós estaremos numa situação muito pior. E hoje nós vemos que o grande crescimento nosso está justamente em enxergar aquilo que o Cristo nos trouxe, o que a doutrina espírita tem nos mostrado. Então, meus irmãos, a causa do orgulho está na crença em que o homem afirma sua superioridade individual. Ele ainda se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos dele e da vida corpórea, né? E nós precisamos pensar que o orgulho, ele também vive mergulhado numa incredulidade, o orgulhoso. E nós que somos espíritas cristãos, precisamos sentir, como o Evangelho nos diz, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e consideram
de essência mais pura do que as do pobre. São os grandes equívocos nossos, gerados justamente por esses sentimentos que ainda nos trazem tantas dores, tantos conflitos e nos afastam do pensamento divino. Nós hoje gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus, pelas páginas vivas do Evangelho que cada dia nós recebemos, para que a gente possa mudar o nosso olhar em relação ao outro, ao próximo, e quiçá possamos melhorar cada dia, cada vez mais. E nestes dias que aproxima o Natal, nós temos percebido que quantos orgulhosos nesses momentos às vezes são tocados, porque sabem dentro de si, no imo do coração, que uma força maior o domina. E aí eles desejam repartir, fazer isso, fazer aquilo, que não deixa de ser um passo, mas que possamos fazer diariamente com todos aqueles que caminham conosco. Pedimos a Jesus que Ele nos ajude com paz, com a água fluidificada, para que possamos ser agraciados com estas vibrações e estas energias. Que os amigos espirituais envolvam os nossos pensamentos nesta manhã e os nossos sentimentos. Agradecidos estamos, Senhor, por tudo que tem nos dado, e que a paz augusta deste Espírito tão generoso com todos nós penetre na intimidade de cada um e nos tornemos mais fraternos, mais irmãos, mais amorosos e mais justos. Que Deus esteja conosco. O abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, que assim seja.